Rede Jovem vai começar. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma Rede Jovem Online. Por enquanto ainda não conseguimos nos reunir aqui com a galera presencialmente, mas estamos aqui fazendo o culto online. E que Deus venha falar com cada um de vocês. Em breve já estaremos nos reunindo aqui, se Deus quiser. Mas enquanto isso, vamos estar aqui nas mídias. E hoje eu quero chamar um grande amigo meu, o Maurício, que vai estar trazendo uma palavra abençoada para vocês. Vamos orar pela vida do Maurício? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar falando, Pai, a Tua vontade nos corações das pessoas, Pai. Usa, Deus, o Maurício nessa noite. Fala com cada um que está ouvindo, Pai, através do Maurício, Pai. Que o Senhor esteja presente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Maurício, com você. Boa noite, galera. Vim aqui trazer uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração. Fui desafiado para trazer a palavra aqui nessa noite, na Igreja Batista Vida, de Antonina. Eu também já gostaria de estar lendo com vocês, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Então, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe? Ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora o homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de ser escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que seus vizinhos lhe empreste muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Conforme seus filhos iam o trazendo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu uma dos filhos. Então o azeite parou de correr e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vende o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vão sobrar o dinheiro para você e seus filhos ainda irem vivendo. Eu titulei essa palavra aqui nessa noite: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Então estamos vendo os momentos da nossa vida aí, momentos difíceis, às vezes não sabemos qual atitude tomar, parece que as coisas estão fora do controle. Olhamos para um lado, só vemos falar de coronavírus, ouvimos muito falar também usa máscara, lavar as mãos, vimos também pessoas morrendo, vimos pessoas ansiosas, pessoas com medo, e muitas coisas que acontecem e acabam tirando a nossa paz, acabam entristecendo nossos corações. Mas só que há uma esperança para nos ajudar em momentos como esses. É isso que eu quero abordar com você nessa noite. Nós servimos a um Deus do impossível. Quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, como esses nos dias atuais. Aqui conta uma história de uma mulher que ela estava passando um momento difícil na sua vida. Primeiro ela perde o seu marido. Depois os credores vêm e batem a sua porta para levar os seus filhos como escravo. Aqui a gente vê uma história que naquela época a lei obrigava a levar os filhos como escravo. E aqui a gente vê uma história que Deus nos ensina que Ele é capaz de mudar as coisas. Então a gente pode ver que o fato de a gente servir a Deus não nos livra da crise. Então essa mulher que estava num momento difícil, estava passando por um momento onde perdeu o seu marido, e ainda queria levar os filhos dela como escravo. Então eu quero dizer para você que nessa noite, que não é só o fato de a gente ser cristão, de a gente servir a Deus, caminhar com Ele, não estamos isento de viver uma vida de sofrimento. Muitas coisas acontecendo aí nos dias atuais.
Então, a grande pergunta, o que fazer nesse cenário? Nós já temos o costume de orar para Deus, que pode fazer. É óbvio que Deus pode fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque Ele não fica refém de nenhuma situação, de nenhuma estrutura. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, nós precisamos reagir à situação que enfrentamos. Aqui você pode ver que a mulher teve proatividade. Se viu, ela foi proativa. Ela enfrentou a situação que ela estava passando. Ela venceu, o milagre aconteceu. Você pode ver ali que o milagre aconteceu na casa dela. Quando ela foi para casa, fechou a porta, entrou com seus filhos. O milagre aconteceu. Imagine se ela ficasse ali se lamentando. Por que as coisas só acontecem comigo? Perdi meu marido. Agora as pessoas querem levar meus filhos como escravo. Não, ela teve uma reação. Ela foi e buscou uma ajuda. O homem de Deus, que era Eliseu. Ele era o profeta, líder em Israel, como a gente vê ali no texto. Então ele diz bem assim, como posso ajudá-la? Eliseu sabia o que ela queria, mas permite ela fazer o pedido. Então precisamos ter objetivos e sermos específicos quando pedimos algo a Deus. O que você tem em sua casa? No primeiro momento, ele disse para ela. Ela disse absolutamente nada. Então não podemos desprezar o que temos. Então a chave para a bênção está conosco. Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, e os discípulos tinham lanche do menino. Então essa viúva aqui, ela ouviu atentamente as instruções do profeta. Vimos pela sua obediência. Então muitas vezes pedimos a Deus, mas não conseguimos ouvir as instruções. As suas instruções foram muito específicas. Então o sucesso vem de ouvir atentamente a palavra de Deus. Então sempre que buscamos a palavra de Deus, as orientações, seremos bem-sucedidos. Pois somente Deus que nos criou sabe o que realmente é melhor para nós. Quando adquirimos um eletrodoméstico aí, junto vem um manual, você pode perceber. Às vezes, se não souber lidar com ele e não dar uma olhada no manual, você não vai conseguir mexer. Você pode até acabar estragando o aparelho. Eu quero dizer para você que Deus nos deu um manual, que é a palavra de Deus, para nós estar lendo, a gente estar seguindo as instruções, a orientação dele, para que a gente não venha viver consequências na nossa vida, nesses dias que nós estamos passando. Então nós temos a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que esse livro aqui é ultrapassado, mas eu quero dizer para você que é o único livro que você lê e o autor está presente. Então o propósito de Deus foi nos deixar essa palavra, para que a gente colocasse em prática, que a gente buscasse uma direção, nos seus ensinamentos, todo o tempo, em todas as situações. Então aqui essa mulher, ela fez realmente o que o homem de Deus disse para ela. E isso foi muito difícil, do que apenas ouvir. Talvez deve ter sido constrangedor para ela ir seus vizinhos, emprestar vasilhas vazias, chegar na sua casa, entrar, fechar a porta, pegar seus filhos, e ali ter fé e crer que o milagre ia acontecer. O que ela fez? Ela obedeceu. Então eu quero dizer para você que nessa noite que você não pode encher vasos que já estão cheios. Para recebermos a unção, devemos esvaziar-nos. Ela teve que fechar a porta e fechar as distrações e os obstáculos para obedecer a Deus. E você? O que precisa se esvaziar nessa noite? Ela teve uma grande abundância, a gente viu aí, mas só que ela teve o cuidado de continuar buscando a Deus para mais instruções. Ela não se baseou no seu sucesso para o futuro, mas ela manteve a sua dependência de Deus. E você? Será que não está na hora de voltar a depender de Deus? A necessidade daquela viúva era pagar a dívida para que seus filhos não fossem escravos. Só que a gente vê ali que ela conquista muito mais do que isso. Porque Deus responde à oração com mais do que ela precisava.
Em Efésios 3:20 diz bem assim que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, a segunda coisa é que nós tenhamos a humildade para reconhecer que sozinhos nem sempre conseguiremos resolver as situações. Ali no versículo 3, você pode ver que a ordem foi para que ela fosse a casa dos seus vizinhos e amigos. Então, uma das coisas que dificulta a situação das pessoas em tempo de crise é o seu orgulho, sua autossuficiência, que pede de pedir ajuda, de compartilhar com os outros suas lutas, necessidades. Então, eu quero dizer para você que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Na vida não se deve caminhar sozinho. Vai ter momentos onde você vai ajudar e vai ter momentos onde você vai ser ajudado. Então ela foi para casa, fechou a porta e o milagre aconteceu. Então a coisa que Deus quer fazer nas nossas casas, da porta para dentro, antes de se manifestar, da porta para fora. Então tem coisas que Deus quer fazer na tua vida que só você vai entender. Em tempos de crise, Deus nos chama para termos um particular com Ele. Quem sabe a crise que você está passando não seja o tempo de você ir para casa, reunir sua família, trancar a porta e ter a experiência com Deus, igual essa mulher aqui. Ela podia ficar ouvindo as coisas das pessoas, podia ficar se alimentando, mas não, ela reuniu, ela foi atrás de ajuda, atrás do profeta Eliseu, foi para sua casa, reuniu sua família e o milagre aconteceu. E será que você está perdendo a oportunidade de reunir sua família para ver o milagre acontecendo na sua casa? Quer dizer para você que procure ajuda nesses dias, na igreja, seu líder de célula, seu pastor. Deus colocou uma pessoa para caminhar com você. Honre essas pessoas, procure ajuda. Deus tem o melhor para você. Porque sozinho não chegamos a lugar nenhum. Precisamos procurar ajuda, igual essa viúva aqui que passava por uma necessidade. Será que não está na hora de você procurar ajuda? Essa pandemia veio para nos aproximar de Deus. Talvez você nunca foi a uma igreja, ou talvez você é desviado aí. Está na hora de você voltar para o caminho de Deus. Voltar a caminhar com Jesus. Voltar a procurar uma célula, uma igreja perto de sua casa, ou até mesmo comentar aí no YouTube, nós estaremos orientando você. Deus quer nos preparar para um tempo novo. Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Deus quer nos ensinar algo todos os dias. E o terceiro ponto que eu coloquei ali, Deus ainda realiza milagres. Então a gente vê que Eliseu disse para ela, vai e empreste vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Depois de tudo que ela tinha passado, depois de pedir comida para os vizinhos, ela teve que voltar nesses mesmos vizinhos para pedir vasilhas vazias. Só que o mais interessante aqui, que ela fez o que o profeta disse para ela. Pega as vasilhas e tem que ser muitas. Essa atitude aqui que eu aprendo, que fala aqui, fala de fé. Na verdade, a quantidade das vasilhas vazias que ela trouxesse ia determinar o tamanho da fé que ela tinha. Se ela trouxesse poucas vasilhas, era porque a fé dela era pequena. Agora, se ela trouxesse muitas vasilhas, significava que ela tinha fé e que o profeta iria encher todas elas. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Ela obedeceu o profeta. Ela creu na palavra do profeta. Ela trouxe muitas vasilhas e o óleo começou a encher todas elas. A palavra diz que foi tanto óleo que deu para quitar as dívidas, ainda sobrou para viver com seus filhos por resto da vida. E você, será que tem ouvido seu pastor? Será que você tem ouvido a voz do seu líder? Será que você tem acompanhado os cultos online? Será que você tem sido fiel ao seu pastor? Ou melhor, sido fiel a Deus? Qual voz você tem ouvido nesses dias? Então nós vamos receber de Deus
de acordo com a quantidade de vasilhas que nós levamos diante dele. A nossa fé vai determinar o que nós vamos receber do Senhor. Qual é o tamanho da sua fé? Você tem fé para encher quantas vasilhas? Você tem fé para ver o Senhor restaurando seu casamento? Você tem fé para Deus ver Deus restaurando a sua família, sua saúde, seu ministério, sua vida financeira? Você tem fé para Deus ver Deus curando você? E Deus ele vai agir de acordo do tamanho da sua fé. Enquanto você tiver fé para levar as vasilhas até Deus, Ele vai te honrar, vai encher as suas vasilhas. Então aqui tem um detalhe muito interessante, que eu observei ali no versículo 4, diz bem assim que ela tinha que entrar em casa, fechar a porta, para o milagre acontecer. Eu quero dizer para você que onde tem fé, tem milagres. Onde não tem fé, não tem milagres. No caso daquela viúva ali, as vasilhas estavam relacionadas a uma provisão que ela precisava. Só que essas vasilhas hoje podem significar tantas coisas. Pode significar suas finanças, sua vida pessoal, pode significar teu casamento, seu trabalho, seu ministério. Então o nosso desafio diário, todos os dias, é levar tudo isso diante de Deus e crer que Ele irá fazer. Porque saiba uma coisa nessa noite, que todo milagre acontece quando nós andamos na dependência de Deus. O braço de Deus sempre alcançará o nosso braço, onde não consegue. Por isso, não espere pelo milagre de Deus. Vá, trabalha, mexa-se. Deus vai fazer a parte dele, mas precisa fazer a nossa parte. Você precisa procurar ajuda, procurar teu líder, discipulador, você precisa ir falar com Jesus, você precisa crer. Então não deixa o medo aí, deixar a zona de conforto. Tenha fé que esse ano nós vamos transbordar para todos os lados, mas para isso você precisa crer. Então por que nós precisamos ter fé? Em Hebreus 11, 6, diz bem assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador que o buscam. Então só poderemos receber de Deus por meio da fé. Você precisa crer que Deus te ama, que Ele te escolheu e te chamou para realizar coisas impossíveis. Porque a fé traz o céu à terra. A fé faz o sobrenatural de Deus tornar o natural entre os homens. Então somente pela fé que percebemos que as coisas novas que Deus está fazendo todos os dias, Deus está nos desafiando a confiar que suas promessas estarão amanhã com abundância. É tempo de mudarmos. Mudanças são necessárias. Mudança gera o crescimento. Disse Jesus, tudo é possível ao que querer. Então Deus está nos chamando para um novo tempo, um novo lugar, um novo nível espiritual. Então Deus está fazendo coisas novas e você não pode ficar de fora do mover sobrenatural. Então nós precisamos voltar a confiar em Deus nas dificuldades, porque Deus ele tem todo o poder para nos ajudar. Então Deus ele nunca nos abandona. Deus ele tem cuidado de você. Deus ainda continua fiel. Ele ainda cumpre suas promessas. As dificuldades hoje são temporárias na sua vida. Então você precisa voltar a crer. Não sei o que está passando, mas eu quero dizer para você que é temporário. Isso vai passar. Essa pandemia vai acabar. Nós cremos que logo estaremos aqui na Rede Jovem. Esse lugar que vai bombar, vai encher. Eu quero dizer para você que as coisas que estão acontecendo na sua vida, as dificuldades, luta, isso são temporárias. Mas eu quero dizer para você nessa noite que as promessas de Deus são eternas. Mas para isso nós precisamos crer. Precisamos ir até Jesus. Então, no meio dessa fase que está passando, dessa crise, dessa luta aí, talvez com medo, eu quero dizer para você nessa noite que reavalie a sua vida. Que talvez se estiver aí ouvindo essa palavra, fale assim, pô Deus, eu preciso. Nós precisamos ir até Jesus. Essa mulher aqui, essa viúva, ela não ficou em casa. Não, ela foi procurar ajuda, ela foi atrás, buscou Jesus. Ela criou que as coisas iam acontecer. Assim somos nós precisamos ir até Jesus. Será que você não precisa reavaliar sua fé nessa noite? Será que talvez você já não deixou de crer
nas grandes coisas que Deus ainda pode fazer na sua vida, na sua família? Será que você não precisa voltar ao primeiro amor e voltar a crer nos milagres de Deus? Será que não está na hora de nós servir a Deus, entregar nosso coração, se arrepender dos nossos pecados? Eu não sei como você tem levado estes dias, né, mas eu gostaria que você estivesse fechando os teus olhos e falando com Deus: Deus, pô, não aguento mais essa vida, né, de solidão, preciso do Senhor. Se você se dobrar teu joelho e falar com o Senhor, Ele vai ouvir a tua voz. Não sei se está aí na tua casa, onde você estiver, mas comece a adorar a Deus, buscar a Deus. Então não deixa o medo impedir você de viver. Talvez você já até perdeu a alegria. Eu quero dizer para você, volta a viver aquilo que Deus te chamou. Deus ainda realiza milagres, mas para isso nós precisamos crer. Gostaria que você estivesse fechando os teus olhos para nós estar orando, e você estivesse meditando nessa palavra que foi ministrada ao seu coração, que você não distraísse com nada, que você, e talvez, não sei se você teve o tempo nesses dias aí, mas eu gostaria que você fizesse igual essa mulher. Às vezes teus filhos estão aí, na sua casa aí, talvez está você e tua esposa, reúne aí e comece a orar. Às vezes precisa do milagre aí na tua vida, e Deus vai fazer, mas precisa da nossa parte chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso do milagre, reconheço, procure ajuda aí, essa semana na célula, ligue para o teu pastor, ligue para o teu líder. Eu gostaria que você estivesse fechando os olhos para estar abençoando a tua vida aí. Deus, eu quero orar, Deus, pela essa noite, pela essa palavra que Deus ministrou no nosso coração. Deus, perdoa, Deus, por nossos pecados, por atos, por atitudes, por pensamentos, por palavra. Deus, eu quero que Deus está abençoando a vida dos teus filhos que estão aí, que ouviram essa palavra. Deus, que essa semana vai ser uma semana diferente. Deus, que o Senhor possa estar entrando na casa deles, no casamento, na família. Deus, que o Senhor venha mudar esse cenário aí, que milagres venham começar a acontecer. Pessoas vão vir aqui na igreja e vão testemunhar, nós cremos nisso. Deus, nós também cremos que vai passar essa pandemia, porque nós temos um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Deus, muito obrigado por essa noite e abençoe a vida dos teus filhos poderosamente, Deus, em nome de Jesus. Amém.